Esses foram os conselhos que eu aprendi depois de ter viajado para a Europa sozinho com 20 anos de idade. Olá, sou o Guilherme Leone, seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui eu vou te explicar exatamente como foi esse período de viagem que durou 18 dias. Eu viajei para Itália e Grécia pela primeira vez, nunca tinha viajado para a Europa antes, e eu vou te contar exatamente o que isso transformou na minha vida. Para ser sincero com você, eu sempre tive um sonho de viajar para fora, só que eu nunca entendi que isso seria possível de fato. E assim que eu saí do ensino médio da escola, eu comecei a trabalhar com vendas e principalmente com criação de conteúdo. E eu fiquei 2 anos focado nesse projeto justamente para poder fazer uma viagem dessa sozinho. Minha viagem foi em julho de 2025, no ano passado. Eu lembro que eu reservei minha passagem aérea, meu hotel, com 3 meses de antecedência. E eu tava olhando ali no site alguns valores e algumas informações e eu vi que tava muito acessível e muito bom para poder ir, uma oportunidade muito boa de preços. Mas, Guilherme, por que você não chamou seus amigos mais próximos ou alguma namorada, alguma parceira? Até chamei alguns amigos meus que se formaram comigo no colegial e principalmente os da faculdade, mas nenhum conseguiu ir comigo. E eu pensei, por que eu não vou sozinho? Por que eu não quebro esse padrão e vou sozinho? Porque as pessoas acham que você tem que depender de alguém, depender de familiar, depender de amigo para você ir. Só que eu vou te contar a real. Às vezes, a viagem que você vai fazer sozinho, seja aqui dentro do Brasil ou lá fora, vai ser essa viagem que vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Aí beleza, eu bati o martelo, entendi que eu ia sozinho, fechei todas as hospedagens, todos os pontos turísticos, e aí eu fui para o aeroporto, e aí eu fui pegar um voo de 10 horas para Lisboa. Então foi meu primeiro voo direto pela TEP, e é assim que eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu atravessei o Oceano Atlântico de noite, porque meu voo foi 6 da tarde, eu ia chegar às 6 da manhã no outro dia. Então foi a primeira vez, de fato, que eu tive essa experiência, nem consegui dormir no voo. Vou ser bem sincero pra você, foi bem difícil, tava com uma ansiedade a mil. Assim que eu pousei, fiz a imigração, foi bem tranquilo, e depois esperei e fui pegar o meu voo para Milão, que é o meu primeiro destino, onde eu realmente cheguei na cidade para aproveitar. Visitei a catedral, comi sorvete, conheci pessoas e realmente entendi que minha viagem já estava começando. Tive que resolver alguns problemas, então em relação a pegar metrô, a falar com pessoas, um novo idioma, então o italiano, eu tive que aprender um pouco antes de ir para a viagem. Depois de Milão, eu peguei um trem diretamente para Veneza, fiquei 2 dias. Depois de Veneza, aproveitei bastante, fui para Florença, tudo de trem, tudo sozinho. Aconteceram várias coisas no meio, me surpreendia, então eu tive que falar muito inglês, muito italiano o tempo inteiro. E para pessoa que não está acostumada, isso é uma mudança de vida. Depois disso, fiquei um tempo ali em Florença e depois eu fui diretamente para Roma. Foi onde eu conheci o Coliseu, onde eu fiz um ensaio fotográfico juntamente com um brother meu que é o Fred. Me ajudou muito nessas fotos, inclusive ele é um brasileiro, mora em Roma, então isso me ajudou bastante a principalmente criar minha imagem pessoal também quando eu postei essas fotos no Instagram. A partir de Roma, eu fui para Nápoles para conhecer um pouco ali a parte sul da Itália. Depois de Nápoles eu peguei um voo diretamente para Grécia, especificamente em Atenas, onde eu fiquei um dia para conhecer um pouco ali a cidade. Depois eu fui para as 2 principais ilhas, Mykonos e Santorini. E aqui foi onde eu entendi que a perfeição existe. Aqui onde eu entendi, meus olhos nunca tinham visto algo tão incrível na minha vida antes. E eu vou ser sincero pra você, eu via os vídeos no TikTok, via foto no Pinterest, via todo mundo postando e achava que era mentira. Você provavelmente acha que algum lugar da Europa que você ainda não foi é mentira. Até o momento de você ir lá e ver fisicamente que tudo isso é real. Isso pra mim foi uma transformação, ainda mais você sendo novo. Você tem uma outra cabeça do que aquelas pessoas que vão pra Europa com 2, 4, 5 anos de idade. Com 20 anos você já tem total discernimento das coisas. Fui nos principais beach clubs, festas, conheci pessoas do Líbano, conheci pessoas da Europa inteira, da Alemanha, Estados Unidos, então conversei com bastante gente e isso me ajudou bastante, principalmente a minha rede de contatos. Após isso, voltei para o Brasil e aí minha cabeça abriu completamente. E aí eu trouxe alguns conselhos que eu absorvi nessa viagem para você, jovem, que está assistindo esse vídeo entre 16, 25, 30 anos. E esses conselhos vão com certeza abrir a sua cabeça e te ajudar a alcançar seus objetivos também. E a primeira lição que eu aprendi depois de ter voltado da Europa é que não existe momento perfeito. Eu tô te dizendo isso porque se você for esperar a sua mãe, seu pai, seus amigos, a sua namorada, provavelmente você não vai conseguir viajar. Provavelmente você vai ficar travado. Se o seu inglês, se o seu italiano, se o seu espanhol não for tão bom, você vai ficar esperando você se formar em algum curso, você tá com o seu melhor idioma, a melhor condição financeira para você poder fazer uma viagem dessa. Só que eu vou ser sincero para você esperar
o momento certo para viajar, você provavelmente não vai. Então, para ser sincero com você, planeja o que você quer e vai do jeito que você consegue. Então, o meu inglês, o meu italiano, vou ser sincero para você, não era o melhor do mundo. Mesmo assim, eu consegui desenrolar com as pessoas, mesmo assim, eu consegui absorver muita coisa. Então, a dica que eu dou é não espere o momento perfeito. Claro, também não seja um maluco da cabeça, você tem que ter limites para que de fato você consiga fazer uma viagem dessa para qualquer lugar do mundo. Então, essa é a primeira lição que eu aprendi. Você tem que criar o seu padrão de vida. Deixa seu pai, sua mãe, seus amigos, seu namorado, sua namorada colocar um padrão na sua vida. Sabe por quê? Porque no final das contas, a vida é sua. Ou você faz, ou ninguém vai fazer por você. Então, se você tem um sonho, só realiza ele. Às vezes as pessoas nem precisam entender o motivo dele. Essa é a primeira reflexão. E a segunda lição é que sair da bolha do Brasil muda o seu nível de exigência. E eu tô te dizendo isso porque assim que eu voltei da Europa, eu não vi o Brasil com os mesmos olhos do que eu via antes. Eu não enxergo as pessoas como eu enxergava antes. Então tudo mudou. As amizades, eu filtrei mais quem eu quero estar comigo. Os lugares que eu estou frequentando, academia, beach clubs, lugares para tomar um sol, aproveitar, lugares para eu frequentar para viajar, mudaram. O seu nível de exigência começa a ficar tão superior, começa a ficar tão alto, que você volta para o Brasil e outra pessoa. Mas não é porque você voltou diferente, é porque você se conheceu, você entendeu realmente o que você quer. Então, às vezes, a viagem, ela demonstra pela primeira vez na sua vida quem você é de verdade. Então, até o meu nível de profissão, até o meu nível de amizades, até o meu nível de ambição, ele vai melhorar muito. Então, o nível que eu quero trabalhar, o nível que eu quero ganhar dinheiro, ele subiu muito mais alto depois que eu voltei da viagem, porque eu sei que lá é incrível. Eu quero ter essa liberdade, eu quero poder viajar mais vezes e conquistar mais e mais. Eu não volto da viagem na estaca zero, absolutamente perdido, você volta querendo mais. Isso transforma a sua cabeça e o seu eu interior. A terceira lição que eu aprendi é que a solidão te entrega confiança. Quando você está num país diferente, você tem que resolver problemas de hospedagem, encontrar restaurante, ponto turístico, conversar com pessoas que você nunca viu, falar um idioma que você não está acostumado, você simplesmente para de perder os medos que você tem até no Brasil e começa a se tornar mais autoconfiante. Você começa a entender que os problemas, eles vão existir, mas que você tem total controle e total discernimento de resolver eles. Por quê? Porque no final das contas, tudo vai ficar bem. Então, quando você vai lá para fora, seu corpo não está acostumado com aquelas ruas, com aquele ambiente, com aquelas pessoas. Então, seu corpo entra numa reconfiguração onde você vai ter que ser um novo ser humano naquele momento. E quando você volta, todos os traços dessa experiência direta que você teve ficam totalmente diferentes. A quarta lição é o networking internacional. O que seria isso? É a sua rede de contatos que você ganha por ter viajado para a Europa. Então você conhece pessoas da Alemanha, da França, da Itália, da Grécia, do Líbano, da Argentina, praticamente de todo mundo, onde você consegue talvez pensar em um negócio. Às vezes você tem um projeto, às vezes você está criando alguma marca, alguma coisa em relação ao empreendedorismo, ou você quer se desenvolver numa área, ou aquela pessoa que você almeja também tem a sua vida. Então, nesse momento dessa viagem para a Europa, e aqui eu tô falando realmente fora do Brasil, tá? Em qualquer lugar, não precisa ser Europa diretamente, Estados Unidos, América Central, você com certeza vai falar com essas pessoas, vai pegar o contato delas, vai trocar uma ideia, conversar no Instagram e você vai ampliar a sua rede de contatos. O pessoal fala que o networker aqui no Brasil já é excelente, você já consegue uma ampla rede de contatos benéficos para você, mas os contatos que você consegue lá fora podem simplesmente transformar a sua vida da água para o vinho. Isso vou ser bem sincero com você que isso funciona. Então, às vezes, muitos empreendedores, empresários ficam batendo o martelo aqui no Brasil, tentando achar uma solução, tentando pensar numa ideia, mas quando esse empresário ele vai para fora, ele volta completamente diferente, porque ele viu um tipo de negócio que ele não tinha visto antes, ele conheceu uma pessoa que entendeu que essa pessoa tem uma fonte de renda bem diferente e aí você começa a atrelar isso para sua vida. Então depois que eu comecei a conversar com pessoas lá de fora, eu comecei a colocar essas ideias em prática aqui no Brasil para ter resultado tanto em shape, criação de conteúdo e até na minha marca pessoal. A última lição é que ser jovem é seu artigo mais valioso. Eu tô te dizendo isso porque você fazer uma viagem para a Europa com 20 anos, com 21 anos, hoje eu tenho 21, eu fiz essa viagem com 20 no ano passado, não é a mesma coisa se você for fazer uma viagem com 50, com 60 anos de idade. Porque o seu nível de
vontade, até o seu corpo, fisicamente falando, você ter força para você caminhar 10, 15 quilômetros, você poder andar, subir degrau, subir montanha, fazer trilha. Cara, as pessoas que você for conhecer, então isso é completamente diferente se você fazer uma viagem com 60 anos. Tem uma frase que o pessoal fala muito que é: não, espere você ter uma liberdade financeira, espere você atingir seus 40 anos para você fazer sua primeira viagem para a Europa. Cara, não existe isso. E eu vou te falar, eu não me arrependo de nada do que eu fiz nessa minha viagem de 18 dias que eu passei. E eu tenho planos futuros de ir novamente, só que agora com os meus amigos, justamente para ajudar na gravação de conteúdo e a gente também fazer mais e mais viagens. Tá? Então hoje, graças a Deus, eu consigo, né, fazer esse planejamento para poder viajar de novo. Então essas são as 5 lições que eu aprendi depois de ter voltado na minha viagem. E a dica que eu dou para você é: se você é jovem e também tem medo de viajar, tá esperando um amigo, tá esperando ter o melhor idioma, tá esperando ter a melhor oportunidade, vou ser sincero para você, não espere isso. A vida é só uma, então você precisa fazer com que ela seja incrível. Então essa é a dica que eu dou. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas 5 lições que transformaram a minha vida e pode transformar a sua também. Se você gostou do vídeo, já dá o like, se inscreve aqui no canal. Meu Instagram é esse que está aparecendo aqui do lado, leone.gsantos. Caso você tenha alguma dúvida sobre viagem ou alguma coisa específica, pode mandar aqui para mim que eu te respondo lá. E eu espero que você tenha gostado de todas essas lições. Te vejo no próximo vídeo e tamo junto.